filhos, ó Pai, ouvir aquilo que desejamos, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos, Senhor. Amém. Com o tempo você vai saber que o dia 24 de maio ele nos recorda do dia do coração abrasado. Para nós, metodistas wesleyanos, nós comemoramos o dia do coração abrasado. Para os metodistas mais tradicionais é o dia do coração aquecido, mas é o dia do qual o John Wesley ele registra no diário dele, no qual uma reunião que ele participou na rua Aldersgate, lá na Inglaterra, e ele declara que enquanto a palavra do Senhor era lida em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde fala que o justo vive unicamente pela fé, ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E o que eu queria refletir com os irmãos nessa noite é: o que aquece os nossos corações? Eu poderia perguntar para a pessoa que está do seu lado: o que aquece o seu coração? Não. Às vezes o marido vai falar: o que aquece meu coração é ter a minha esposa ali do meu lado, receber um carinho, um afeto de alguém que a gente ama. O que aquece o nosso coração, irmãos? Talvez o que aqueça o nosso coração, e quando a gente fala de aquecer o coração, a gente pensa na emoção e no sentimento de nos sentirmos alegres, na emoção e no sentimento de nós nos sentirmos completos, na emoção e no sentimento de, sabe, dar aquele apertozinho no coração. É tão normal hoje na internet você ver alguma coisa que nos agrade visualmente, alguém comenta assim: deixou o coração quentinho agora. Por quê? Porque se tornou uma expressão normal para nós. O que aquece o nosso coração? Talvez para você o que aqueça o seu coração é você, os mais jovens aí, encontrar com o seu crush, olhar para ele, estar junto com ele, talvez segurar na mão de alguém que você gosta. Talvez aquecer o coração para você seja o simples fato de você receber uma boa nota daquela prova, daquele trabalho que tanto você se dedicou, e você então recebe o retorno do seu professor e da sua professora que você tirou uma nota 10 e você fez aquilo com excelência. O nosso coração fica aquecido, né? Uma retribuição de todo o esforço que a gente teve. Talvez o que aqueça o seu coração é você receber um elogio do seu chefe numa segunda-feira de manhã. Olha que bênção. Segunda-feira que é um dia bem difícil para alguns, né? E aí você chega no trabalho, o seu chefe elogia o seu serviço, e você diz: oh, que coisa maravilhosa, o coração fica quentinho, né? Talvez o que aquece o nosso coração é você, depois de tanto tempo trabalhado, tantas horas de aula prática, de aula teórica, você receber a sua CNH aprovado. Olha que beleza. Isso talvez aqueça o nosso coração, né? Tem gente procurando a CNH, irmos atrás da CNH. Recebe a bênção da aprovação em nome do Senhor Jesus. Talvez o que aqueça o seu coração seja aquela comida de alguém que você ama muito, né? Talvez seja a sua mãe, talvez seja a sua avó, e quando você come aquela comida te lembra da sua infância, e você fala: que sensação maravilhosa. Tantas coisas às vezes aquecem o nosso coração. Sabe, John Wesley, ele também era um homem que buscava algo que aquecesse o coração dele. Só que diferente das coisas que nós citamos aqui, o que John Wesley tentava aquecer o seu coração era com o serviço. Então, o que aquecia o coração de John Wesley era servir a Deus a mais. E ele orava. E ele achava que o coração dele não estava se aquecendo porque ele estava orando pouco, então ele orava mais. Ele achava que isso não estava sendo suficiente, então ele orava mais. Chegou a um ponto, irmãos, que John Wesley acordava por volta de umas 4 horas da manhã para iniciar o seu dia, porque ele não conseguiria considerar que os pássaros acordassem antes dele para louvar ao Senhor. Então ele acordava mais cedo, para ele orar mais cedo, para ele se dedicar ao Senhor mais cedo, mas isso não era o suficiente. Então ele lia a Bíblia mais, e ele lia a Bíblia ao ponto de ele aprender as línguas originais, e ele lia a Bíblia nas línguas originais, no grego e no hebraico, mas isso não era suficiente. Então ele se dedicava pregando a palavra de Deus, ele se dedicava ensinando a palavra de Deus, e ele fazia isso como talvez o melhor da sua época, mas isso ainda não era suficiente. Ele pensou assim: talvez o que eu preciso é me entregar para missões. Vou
fazer uma viagem missionária. E ele então vai numa viagem missionária, ele morava na Inglaterra, ele sai da Inglaterra, vai para, na época era uma colônia inglesa, mas atualmente os Estados Unidos, e ele sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos, e ele começa ali a querer pregar no meio dos índios. Só que ele começa a ver que ter ido para lá não era o suficiente. E quando ele começa a pregar no meio dos índios, os índios começam a mostrar para ele uma fé que ia além da fé do que o próprio pregador tinha. E ele declara em seu diário que ele foi para pregar nos índios, mas ele havia sido evangelizado. Então isso não foi o suficiente, ele volta para a Inglaterra frustrado. E talvez se perguntando, o que verdadeiramente vai aquecer o meu coração? E é sobre essa experiência que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. O que aquece o nosso coração? O que preenche o vazio das nossas vidas? O que completa o nosso ser? E isso me lembra uma passagem, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Lucas 24. A partir do versículo 13. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Você que achou, diga amém. Você que ainda não achou, diga EBD. Essa facinha, lembra? Acompanhe comigo na sua versão, e a minha diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. O caminho falava a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Diga assim: Jesus se aproximou e andou com eles. Glória a Deus. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Diga assim: coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificado. Tínhamos muita esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Diga assim: tínhamos esperança que Jesus resgatasse Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até esse túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Diga: voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e falaram tudo, e de fato tudo estava como disseram, mas não o viram. Diga assim: não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Você pode fechar os seus olhos rapidamente? Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Deus, e agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Teu Espírito Santo tem nos conduzido, Senhor Deus, ao longo desse culto. Nós cremos, Pai amado, que a Tua presença, ela é real, ela está nesse lugar e ela já está falando a cada um de nós, Senhor Deus. O
queremos que nessa hora, nesse momento não seja diferente, que teu Espírito Santo ele tome o teu lugar em nossos corações, seja entronizado em nossa vida, Pai querido, e fale a cada um de nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos da tua parte, em nome do Senhor Jesus. Diga amém e amém. Amados, eu queria refletir com os irmãos sobre o primeiro ponto desse texto, que é o que entristeceu o coração daqueles discípulos. Você consegue olhar dentro desse cenário? Capítulo 24 conta os últimos momentos da vida de Jesus, pelo menos aqui nessa terra, fala da sua ressurreição, fala de como ele se apresentou aos discípulos, aquelas mulheres, e olha só, Jesus ele se apresenta a 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Eu não sei quantos são 11 quilômetros daqui para algum lugar, mas eu acho que é mais do que daqui para Anchieta, né, Marcelo? 8 quilômetros, olha só, irmãos. A corrida do pastor Luiz vai ser 7 quilômetros, irmãos. Então, se você está acostumado a correr 8, você vai correr 7 de sobra, né, pastor? Vai ficar tranquilo, vai nem suar, né, pastor? Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, eles saem de Jerusalém e eles caminham 8 quilômetros. Eu me lembro que a orla da Praia do Morro, ela tem 3 quilômetros aproximadamente. Então você ia percorrer aquela orla 4 vezes para se completar algo próximo a esses 11 quilômetros. Era o percurso, era o tempo que eles iam fazer, talvez em torno aí de umas 3 ou 4 horas de caminhada, já que nós estamos considerando um caminho que não fosse dos melhores, um caminho de antigamente, não era uma estrada pavimentada como nós temos hoje em dia. E eles começam a sua caminhada. Vamos jogar para baixo, né? Eles caminhavam bem naquela época, 3 horinhas de caminhada, fazer 11 km, tá bom, né, Marcelo? 3 horas de caminhada, irmãos. 3 horas de caminhada, dá para bater um bom papo? Dá para fazer uma boa conversa 3 horas? Dá, não dá? Quando o pastor vai visitar você, ele passa de 1 hora de visita na sua casa, já começa a ficar incomodado, fala a verdade. Fica não, né? Amém, obrigado, viu, irmão? Mas 3 horas de caminhada dá para a gente conversar bastante coisa, irmãos. É engraçado que enquanto eles estavam caminhando, Jesus chega perto deles e questiona a eles: o que vocês estão conversando? E a palavra de Deus diz que eles estavam com um semblante entristecido. Irmãos, o que entristeceu o coração desses discípulos? Sabe o que entristeceu o coração deles? É que eles colocaram as suas expectativas no lugar errado. E talvez você e eu também sejamos aqueles que às vezes colocam as expectativas no lugar errado. A palavra de Deus diz que eles olham para esse Jesus que eles não sabem quem ele é, porque eles não reconheceram que era o Cristo, e dizem que começam a relatar quem era o Jesus que foi crucificado. Eles estavam falando das últimas coisas, as últimas coisas que aconteceram em Jerusalém, as últimas coisas que aconteceram nos últimos 3 dias, as últimas notícias, por que não dizer talvez as últimas experiências que eles estavam tendo em relação à fé dele. Eles começam a dizer aquele Jesus que era um profeta poderoso, acreditamos que talvez ele seria o Messias, mas os líderes religiosos o mataram. Amados, eu queria que você olhasse para dentro de si mesmo e do seu coração e começasse a se perguntar: quantos de nós às vezes não nos desanimamos com a nossa caminhada cristã, porque nós começamos a olhar para as coisas que têm acontecido nos últimos dias? Você já se pegou assim desanimado? Você já se pegou assim entristecido? Deixa eu te dizer uma coisa, você não é a única pessoa que passa por isso. John Wesley, lá no dia 24 de maio de 1738, ele foi convidado para uma reunião, e ele vai para essa reunião, mas ele vai sem expectativas, ele vai sem esperança, ele vai talvez até mesmo não querendo ir. E talvez você seja uma pessoa que está assim nessa noite aqui. Talvez você seja alguém que entrou nessa igreja não querendo vir hoje a esse culto. Talvez você seja uma pessoa que veio para essa igreja nessa noite sem expectativas. Talvez você chegou nesse lugar desanimado, entristecido,
acontecido, por causa das últimas notícias, por causa das últimas coisas que estão acontecendo na sua vida cristã. Você está desanimado porque talvez o Senhor não fala mais como Ele falava antes. Você talvez esteja entristecido porque as experiências que você vivia com Deus, de você vir a cultos e você sair com o seu coração quebrantado, de você vir à presença de Deus e você se pegar talvez de joelhos e nem saber o que aconteceu, porque a presença de Deus era tão intensa. E talvez hoje, os dias de hoje, não sejam esses mesmos dias que você viveu no passado, e você se encontra entristecido por causa das coisas que estão acontecendo nos últimos dias. E talvez como John Wesley, você é alguém que veio para esta reunião, para esse culto, sem expectativas, desanimado, sem crer que talvez Deus falaria com o teu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, foi exatamente no dia que John Wesley escolheu ir para essa reunião, desanimado, entristecido, frustrado com a sua própria fé, foi o dia que Deus escolheu para mudar a sua história. Talvez você não tenha entendido, mas se hoje você veio para esse lugar, e talvez você tenha chegado aqui desanimado, talvez você tenha chegado aqui entristecido, talvez você nem queria sair da sua casa para vir nesse culto, talvez seja esse o dia que Deus escolheu para mudar a tua história nessa noite. Porque Deus, irmãos, Ele não precisa de um dia especial para falar ao teu coração e mudar a tua história. Deus só precisa que você acredite que esse dia é hoje. Deus fará o sobrenatural. O dia que Deus marcou para ter um encontro com você não é um dia aleatório, mas é o mesmo dia que você se permitiu se encontrar com Deus. Já marcou um encontro com alguém? Sabe quando você fala assim, pastor Luiz, vamos tomar um café na padaria? Aí você chega na padaria e o pastor Luiz não chega. Parece que isso acontece, viu, pastor? Às vezes acontece, entendeu? Marcou um jantar com a Adelson. É difícil o Adelson não aparecer. Marcou um jantar com a Adelson, né, Adelson? Acho que ele aparece antes de você. Talvez o problema seja você não aparecer. Sabe quando às vezes desencontra assim os nossos encontros? Às vezes desencontra, não desencontra? O nosso encontro com Deus, irmãos, ele só se desencontra quando o nosso coração não está aberto. Porque existe algum lugar onde Deus não está? Existe, irmãos? Existe algum momento onde Deus ele não está acessível a nós? Existe algum momento onde Deus que nos ama, o Deus que deu o seu Filho, o Filho que morreu por amor a cada um de nós, o Filho que morreu para que nós tivéssemos livre acesso a Deus, existe algum momento onde nós não temos livre acesso a Deus? Não existe, irmãos. Então o problema nunca está relacionado ao encontro que Deus marcou conosco. O problema sempre está relacionado ao encontro que nós marcamos com Deus. Quantas vezes, irmãos, Deus quer falar conosco, mas a gente não quer falar com Ele? Quantas vezes Deus quer falar conosco, mas nós não nos permitimos ouvir ao Senhor? John Wesley estava nesse dia, no dia 24 de maio, talvez um dia que ele não estava com grandes expectativas, mas era um dia que ele se permitiu que Deus falasse com ele. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam nesse dia, um dia que eles não estavam com grandes expectativas, eles estavam tristes. A palavra de Deus diz que eles estavam tristes com os últimos acontecimentos, mas era um dia que eles se permitiram serem alcançados pelo Senhor Jesus. Eu pergunto a você, que dia é hoje para você? É só um dia 24 de maio? É só mais um domingo que você religiosamente vem à igreja? Ou é o dia do qual você se permitiu ser alcançado pelo Senhor Jesus? Os discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. O Senhor Jesus tinha
pregado a esses discípulos e tinha morrido em Jerusalém. O Senhor Jesus, ele havia dado direcionamento a esses discípulos, mas esses direcionamentos não foram o bastante para mantê-los naquele lugar. E eles, porque estavam desanimados e entristecidos, eles saem de Jerusalém e começam a retornar talvez para casa. E quantos de nós, irmãos, às vezes nos afastamos da presença de Deus porque as coisas não estão saindo como nós gostaríamos? Quantos de nós, às vezes, estamos fazendo uma oração ao Senhor e essa oração ainda não foi atendida? Quantos de nós talvez estamos pedindo algo a Deus e esse algo ainda não chegou? E quantos de nós, às vezes, estamos pedindo, clamando, orando ao Senhor, e porque essas coisas ainda não aconteceram, nós começamos a desanimar, e porque desanimamos, nós saímos de Jerusalém, saímos de perto da presença, e começamos a caminhar para Emaús, 11 quilômetros de distância. E talvez você e eu sejamos aqueles que hoje caminharam para distante de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro. Jesus, ele foi ao encontro desses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, e Jesus começa a pregar para ele. Mas a pergunta que talvez ela precisa ficar para nós é: você já se perguntou se você seria feliz na sua fé se Jesus não atendesse as orações que você tem feito a Ele? O que aquece o nosso coração, irmãos? O nosso coração, ele se aquece quando Jesus, ele atende ao nosso clamor, ele atende às nossas orações, ou o nosso coração se aquece pelo simples fato de termos Jesus na nossa vida? O que aquece o nosso coração? Aquece o nosso coração quando nós viemos para um culto, e aquele culto é um culto extraordinário, e parece que está descendo fogo do céu, os louvores são os louvores que nós gostamos, a palavra tem sido uma palavra que veio de encontro ao nosso coração, e isso aquece o nosso coração, ou aquece o nosso coração o simples fato de estarmos na presença de Deus? Você seria feliz com Jesus se a partir de hoje Jesus não atendesse mais nenhuma oração sua? Será que, irmãos, o que tem aquecido o nosso coração está mais ligado ao Jesus que nos serve do que a nós que servimos a esse Jesus? Será que o que tem aquecido o nosso coração é o fato de nós termos um Deus que está à nossa disposição, do que termos acesso a um Deus que é o Criador de todo o universo? O que aquece os nossos corações, irmãos? Você já se perguntou? E essa talvez tenha sido uma pergunta que nos últimos dias percorreu a internet. Você já se perguntou se você continuaria amando a Jesus, mesmo se Ele não fizesse a sua vontade? Porque a gente precisa nos questionar, irmãos, se nós amamos a Deus porque Deus dá aquilo que nós queremos, ou se nós amamos a Deus por quem Ele é. Você consegue fazer essa reflexão consigo mesmo? Por que eu amo a Deus? O que aquece o meu coração? Aquece o meu coração porque quando eu oro, Deus, Ele vai na minha casa e Ele atende a minha oração. Aquece o meu coração porque quando eu oro, eu sinto um calor, eu sinto algo diferente, e isso aquece o meu coração. Aquece o meu coração porque eu tenho pedido emprego, eu tenho pedido trabalho, eu tenho pedido bênçãos, e essas bênçãos têm chegado na minha vida, e isso aquece o meu coração. Ou aquece o meu coração o simples fato de eu entender e saber que existe um Deus que um dia me amou de tal maneira que Ele não considerou estar na eternidade sem mim, e por isso o Filho dele morreu por mim e por você. Será que se só Jesus tivesse nos dado a salvação seria o bastante para nós, irmãos? Porque às vezes talvez não seja, ou talvez não esteja sendo. Nós precisamos nos perguntar nessa noite qual é o motivo de nós estarmos aqui, qual é o motivo de nós continuarmos servindo ao Senhor. O que tem aquecido o nosso coração? Aquece o nosso coração a simples expectativa de que um dia Deus faça o que nós estamos querendo que Ele faça,
Ou aquece o nosso coração a simples certeza de que Ele já fez o melhor que Ele poderia fazer em nós? Qual é o melhor que Deus poderia ter feito na sua vida, irmãos? Já parou para pensar nisso? Responda para si mesmo em alguns segundos. Qual é o melhor que Deus poderia ter feito na sua vida? Tinha até uma música antiga que nós cantávamos, que dizia assim: o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Essa música teve uma época que caiu numa grande polêmica, porque a grande verdade é que o melhor de Deus ainda não está por vir, o melhor de Deus ele já veio. E às vezes nós nos esquecemos, irmãos, que o melhor de Deus para as nossas vidas é Cristo Jesus. E você consegue aceitar para a sua vida que o melhor que Deus tem para você é Cristo? O melhor que Deus tem para nós é Cristo, irmãos. O melhor que Deus tem para nós não é uma canção que causa euforia. O melhor que Deus tem para nós não é simplesmente um culto onde nós sentimos algumas emoções. O melhor que Deus tem para nós é o próprio Cristo que foi enviado para morrer no nosso lugar. Nós acabamos de cantar aqui nos últimos louvores, ou no último louvor, Maranata. Você sabe o que significa o grito Maranata? Maranata é uma expressão do grego que diz assim: ora vem Senhor Jesus. Mas não é só um convite. Maranata é como se fosse um clamor, como se nós estivéssemos dizendo assim: Senhor, apressa a tua vinda. Senhor, eu anseio a tua vinda. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, a minha vida não tem sentido sem o Senhor, por isso vem logo, Deus. Será que esse clamor é real em nossas vidas, irmãos? Ou o que tem aquecido o nosso coração é a gente estar no meio da euforia, é a gente estar no meio das orações sendo atendidas como nós gostaríamos, porque nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nem toda resposta de oração é Deus que concede a você. Tem muita gente no candomblé, tem muita gente no espiritismo, tem muita gente em outras religiões que estão recebendo respostas de oração, que estão recebendo respostas de pedidos, que estão tendo um Deus que lhes serve. Você vai lembrar que a palavra de Deus diz que quando Jesus quis tentar, ou melhor, quando Satanás quis tentar Jesus, Satanás disse para ele: tudo que você quiser, todos os reinos desse mundo, se você prostrado me adorar, eu te ofereço. Porque o Deus que nos serve não é Cristo. O Deus que nos serve é o Deus desse século. O Deus que atende todas as nossas orações. O Deus que nos dá a glória nesse mundo. O Deus que nos dá os reinos nesse mundo. O Deus que nos concede o louvor. O Deus que nos concede o poder que esse mundo tem a oferecer. Não é Cristo, irmãos. Porque Cristo ele veio para ser um exemplo, não de alguém que veio para ser servido, mas de alguém que veio para servir. Cristo ele não veio para ser um exemplo de alguém que estava lá glorificado, mas ele veio para ser um exemplo de alguém que estava lavando os pés daqueles que talvez eram os mais humildes daquela sociedade, mas ele estava ali lavando os pés daquelas pessoas. Então, talvez a pergunta que nos cabe nessa noite, irmãos, no dia 24 de maio de 2026, é: o que aquece o nosso coração? Pergunte novamente para a pessoa que está do seu lado: o que aquece o teu coração? Será que o nosso coração ele é aquecido pelos propósitos certos, irmãos? Reflita comigo. Se Deus não atender a nossa vontade, ainda assim teremos o coração aquecido por Ele. John Wesley foi servir como missionário e voltou frustrado do que ele estava fazendo por Deus. Nosso coração, irmão, se aquecerá por Deus, mesmo que Deus
frustre o nosso coração? Se Deus frustrar os teus planos, seu coração continuará se aquecendo por Ele? Se Deus responder um alto e claro não para nós, o nosso coração continuará aquecido por Ele? E se a gente subir um pouco mais a régua, e se a pessoa que nós estamos orando por cura morrer, irmãos, o nosso coração continuará se aquecendo por Deus? E se como Jó? Você lembra da história de Jó? E se como Jó, nós perdemos hoje todo o nosso dinheiro? Se coloque no lugar de Jó. Nós perdemos hoje a nossa empresa, nós perdemos hoje o nosso trabalho, nós perdemos hoje a nossa carreira, nós perdemos hoje a nossa família, nós perdemos hoje a nossa casa. Se nós perdemos hoje tudo que nós tínhamos ou tudo que nós temos, o nosso coração continuará aquecido por Deus, irmãos? Porque foi isso que muitos daqueles discípulos eles viveram. Da noite para o dia, uma perseguição se instalou em Jerusalém, e eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a ser mortos, eles começaram a ser pregados em postes, começaram a ser ateados fogo neles. Tem alguns historiadores que diziam que Jerusalém chegou a ser uma cidade que era iluminada pelos cristãos que eram queimados nos postes. O que aquece o nosso coração, irmãos, é o simples fato de nós estarmos vivendo uma vida confortável com Deus, uma vida no qual Deus está fazendo a nossa vontade, ou estamos acordando, ou estamos nos despertando que o que verdadeiramente precisa aquecer o nosso coração é a vontade de Deus sendo cumprida em nossas vidas. Jesus disse isso aos discípulos: como vocês são tolos, vocês estão se esquecendo do que está escrito na palavra de Deus, do que disse os profetas, do que disse Moisés, do que está escrito nas Escrituras. Às vezes, irmãos, nós nos apegamos muito com as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, e a gente se desanima com as coisas que estão acontecendo hoje, mas nós nos esquecemos das promessas, nós nos esquecemos da palavra, nós nos esquecemos do que o dia Deus declarou e liberou sobre as nossas vidas. E enquanto Jesus caminhava com aqueles discípulos, Jesus começa a explicar para eles pacientemente cada uma das dúvidas que eles tinham. Deixa eu te dizer uma coisa: se o teu coração encontra temeroso nessa noite, se há dúvidas no seu coração, se há incertezas no teu coração, se há insegurança no seu coração, você está no lugar certo. Porque Jesus está disposto a caminhar contigo. Jesus é aquele que quer esclarecer as tuas dúvidas. Jesus é aquele que quer trazer certeza e convicção no seu coração. Jesus é aquele que quer aquecer o teu coração nessa noite. Qual que é a tua dúvida? Enquanto Jesus caminhava com os discípulos ao longo de 11 longos quilômetros até Emaús, a palavra de Deus diz que ele ia explicando as Escrituras aos discípulos. Irmãos, sabe o que precisa aquecer o nosso coração, irmãos? É a nossa fé nas Escrituras. Sabe por que os nossos corações encontram-se frios? É porque a gente se esquece do que um dia a palavra de Deus ela disse. John Wesley, no dia 24 de maio, o seu coração foi aquecido enquanto alguém estava lendo uma palavra de Deus. O coração dele não foi aquecido quando alguém saiu do altar, colocou a mão na cabeça dele e começou a orar por ele para que ele fosse batizado no Espírito Santo. O coração dele não foi aquecido enquanto estava tendo um movimento sobrenatural, em que pessoas estavam caindo de um lado e do outro, estavam sendo curadas. Não, irmãos. O
coração de John Wesley foi aquecido quando alguém abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia, e ele começou a se lembrar das palavras que um dia o Senhor Jesus tinha declarado, de que um dia Deus havia prometido, de um Deus que fez no passado e que faz hoje. E porque ele creu, o coração dele foi estranhamente aquecido. O que é uma coisa estranha para você? Uma coisa estranha é algo que você não conhece. Uma coisa estranha para você é algo que você não está familiarizado. John Wesley disse que o coração dele foi estranhamente aquecido. É porque ele viveu uma experiência com Deus, irmãos, que ele nunca tinha vivido antes. Quem quer ter o seu coração estranhamente aquecido? Glória a Deus, aleluia. Quem quer viver uma experiência com Deus do qual você nunca conseguiu viver antes? Ou do qual você nunca viveu ainda? Os discípulos do caminho de Emaús, no versículo 25 em diante, diz assim: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Não foi o culto que John Wesley esteve, irmãos, que fez com que o coração dele fosse aquecido. Não era uma conferência de avivamento. Não era uma conferência com os melhores pregadores daquela época. Não era um tempo talvez diferente, mas era um culto normal, um culto cotidiano, um culto semanal, onde pessoas se reuniram para refletir na palavra de Deus. E ao ler a palavra de Deus, ele entendeu que o justo vive unicamente pela fé. E talvez seja isso que nos falta, irmãos. Entender que o justo vive unicamente pela fé. Quantas vezes você já sentiu que você estava distante de Deus, porque lhe faltou naquela semana uma prática de jejum? Quantas vezes você se sentiu distante da presença de Deus, porque lhe faltou naquela semana uma prática da oração? Quantas vezes você se sentiu distante da presença de Deus, porque ao longo daquela semana lhe faltou uma leitura bíblica? Isso é essencial, com certeza isso é essencial. Mas às vezes, como John Wesley, você pode ser uma pessoa extremamente conhecedora da palavra, e ainda assim, isso não lhe significar nada. Se o nosso coração, irmãos, não estiver apegado, se o nosso coração, irmãos, não compreender que não são as coisas que nós fazemos que nos salva, que não são as coisas que nós fazemos que nos justificam, que não são as coisas que nós fazemos que é o mais importante, mas sim a nossa fé no que Cristo fez por nós. A gente vai fazer muita coisa, a gente vai servir muito na igreja, mas isso nunca vai ser o suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa: todo o preço que era necessário para que você fosse salvo, Cristo ele já pagou pela sua vida. Você tem livre acesso a Deus nessa noite. Não é ler um capítulo a mais da Bíblia ao longo de uma semana que vai te aproximar de Deus, mas se você crer em Deus, todas as vezes que você lê um capítulo da Bíblia, o Espírito Santo ele trata no seu coração e ele está presente ali. Não é fazer uma oração que vai te fazer uma pessoa mais santa, uma pessoa mais pura, uma pessoa talvez mais próxima de Deus. Mas se você crê em Cristo, todas as vezes que você ora, você sabe que o Espírito Santo de Deus está ali contigo. E você não só ora porque você sente que você precisa orar, mas você ora porque você está desejoso da presença de Deus. Maranata. Nós clamamos: ora vem Senhor Jesus, apressa-te Senhor.
Vem logo, Senhor, porque eu não consigo ficar sem a Tua presença. O que nós esperamos que há de acontecer quando o nosso coração for aquecido? Você pode ler comigo no versículo 33, capítulo 24 de Lucas, versículo 32, perdão. Logo depois que o Senhor Jesus partiu o pão com os discípulos e os olhos deles foram abertos, eles compreendem que aquele que estava caminhando com eles era o Cristo. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? O coração deles, irmãos, se aqueceu quando Jesus fez o quê? Uma oração fervorosa? Foi, irmãos? O coração deles se aqueceu quando Jesus operou um milagre na vida deles, irmãos? O coração deles se aqueceu quando Jesus operou uma cura e fez algo muito miraculoso, extravagante? Não, irmãos, mas o coração deles se aqueceu quando Jesus explicava para ele as Escrituras. Sabe quando o nosso coração vai se aquecer, irmãos? Quando nós começarmos a nos apaixonar mais pelas Escrituras. Quando a nossa devocional parar de ser uma devocional de Instagram e começar a ser uma devocional de secreto. Quando a nossa devocional parar de ser uma devocional que está ligada às redes sociais e naquilo que os outros estão falando. Quando a nossa fé parar de estar condicionada com aquilo que simplesmente nós viemos no domingo, viemos numa quinta-feira ou num Gessel, escutamos aquela palavra, mas começarmos a ter uma vida de intimidade com Deus e no secreto diariamente nós nos apegarmos à palavra de Deus, entendemos que a Bíblia fala conosco todos os dias e todos os dias nós amamos ouvir a palavra de Deus. Aí sim o nosso coração será aquecido, irmãos. Porque talvez o nosso coração esteja querendo se aquecer pelos motivos errados. Estamos querendo movimento, estamos querendo maravilhas, estamos querendo coisas sobrenaturais, quando o sobrenatural já está aqui revelado para nós, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Coloque a mão no teu coração nesse momento, eu quero profetizar algo para a tua vida. O teu coração ele será estranhamente aquecido quando ao fazer o devocional e quando ao ler a palavra de Deus, o teu coração estiver completamente aberto para que o Espírito Santo de Deus ministre sobre a tua vida. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele, que lhes disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou. Qual que é a resposta que você está esperando de Deus? Existe alguma resposta que seja melhor do que é verdade, o Senhor Jesus, ele ressuscitou? Será que existe mais uma resposta melhor, irmãos, que nós podemos receber para qualquer oração que nós fazemos do que é verdade, o nosso Redentor, ele vive? É verdade, os seus pecados foram perdoados. É verdade, você entrou nessa igreja se sentindo inseguro. É verdade, você entrou nessa igreja se sentindo impuro. É verdade, você entrou nessa igreja sentindo no qual você não era digno de estar aqui. Mas é verdade que há um Deus que um dia ele morreu por você. E você não é digno porque você fez algo, mas você é digno porque ele te amou. É verdade. É verdade que você não é, ou você não tem livre acesso a Deus porque essa semana você conseguiu colocar o seu plano de leitura em dia. Mas é verdade que você tem livre acesso a Deus porque Cristo te garantiu isso. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as vezes que nós buscamos a Deus por intermédio de Cristo, Ele abre o caminho.
e você tem livre acesso a Deus. O que nós estamos buscando, irmãos, para aquecer o nosso coração? Milagres, maravilhas, extraordinário, movimento. Mas a grande verdade é que Deus vai aquecer o nosso coração quando nós começarmos a amar mais a palavra dele. E à medida que nós amamos a palavra dele, à medida que o Espírito Santo de Deus ele fala conosco enquanto nós lemos a palavra dele, o nosso coração será estranhamente aquecido. Eu posso orar com você nessa noite? Fique sobre os seus pés. Próximo ao teu coração, em sinal de sinceridade ao Senhor. E eu gostaria que, assim como eu, você orasse nesse momento. Talvez nós sejamos como essa aqui, religiosos, frequentadores de igreja, pessoas que se acostumaram em vir à igreja e retornarem para casa. Pessoas que se acostumaram com o fato de não terem uma responsabilidade de estar no culto. Pessoas que se acostumaram com uma ideia de servir no ministério e se dedicar ao Senhor. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, pelo contrário. Mas o que nós não podemos aceitar, irmãos, é que nós nos acostumemos com o sagrado. Nós não podemos aceitar, irmãos, que nós não nos acostumemos com Deus. Nós não podemos aceitar, irmãos, que nós sejamos como os discípulos do caminho de Emaús. Discípulos que estavam diante de Jesus, mas não reconheciam quem era Jesus. Não podemos nos acostumar, irmãos, com o fato de que nós já temos livre acesso a Deus. Nós já temos livre acesso a Deus. Esse acesso ele não será liberado para a sua vida. Esse acesso ele já foi liberado sobre a sua vida. Nós já temos livre acesso a Deus. Você não depende de mim, você não depende de um culto, você não depende de uma conferência de avivamento, você não depende de algo miraculoso ou extraordinário para que você tenha livre acesso a Deus. Cristo já nos garantiu livre acesso a Deus. Mas às vezes nós estamos colocando os nossos afazeres, estamos colocando a nossa vida cotidiana, estamos condicionando a nossa fé às respostas que Deus dará ou não às nossas orações. Talvez você e eu sejamos como um bom católico. Estamos fazendo de Deus o nosso santinho particular. Se Deus atende a nossa oração, o nosso coração se aquece. A gente serve, a gente se agrada, a gente adora. Mas se Deus não atende a nossa oração, a gente pega o santinho, coloca de cabeça para baixo dentro de um copo com água, até que Ele atenda a nossa oração. Oh, irmãos, sabe qual é o Deus que nós servimos, irmãos? Nós servimos ao Deus Criador do universo, irmãos. Nós servimos ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós servimos ao Deus que é tão grande, que a palavra do Senhor Jesus diz que quando Ele retornar, todo joelho se dobrará diante da glória dEle. Nós servimos, irmãos, a um Deus tão glorioso, que a palavra de Deus diz que na Nova Jerusalém não haverá sol, porque a glória que emana do nosso Senhor, ela iluminará completamente a cidade. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele não precisa mover as suas mãos para criar algo, porque pelo simples declarar de suas palavras, a vida vem à existência. Oh, irmãos, esse Deus glorioso que nós servimos não pode ser o mesmo Deus que nós estamos querendo fazer que seja o nosso servo, irmãos.
podemos continuar tendo uma vida que condiciona Jesus a fazer o que nós queremos, mas precisamos começar a buscar em oração: Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida, Senhor? Senhor, o que o Senhor há de revelar, Pai amado, para mim, para que eu sirva, para que eu faça. Senhor, mesmo que as coisas não saiam como eu gostaria e que as circunstâncias não sejam a que eu gostaria, eu quero, Pai amado, me colocar no centro da Tua vontade e continuar servindo ao Senhor, porque o que aquece ao meu coração não é uma oração respondida, mas o que aquece o meu coração é o simples fato de ter um Deus que me salvou. Aleluia, Jesus. Fale com o Senhor nessa noite e peça ao Senhor: aqueça o meu coração, meu Pai. Senhor, nós oramos nessa noite pedindo que o Senhor aqueça o nosso coração por amor à Tua palavra, aqueça o nosso coração por amor às Suas sagradas Escrituras, aqueça o nosso coração enquanto estivermos lendo a Tua Bíblia, Senhor Deus, para que em nome do Senhor Jesus, ao ler a Tua palavra, nos lembremos das promessas. E nos lembremos que essas promessas são para hoje, essas promessas são reais. Nos lembremos, Pai amado, que quando um povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar, buscar a Tua face e se converter dos Teus maus caminhos, o Senhor há de ouvir dos céus, o Senhor há de sarar a nossa terra, Senhor Deus. O Senhor há de derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, como o som de um vento impetuoso que enche toda uma casa, e línguas como partidas de fogo serão lançadas sobre as nossas vidas. Os nossos corações serão aquecidos, Pai amado, quando o nosso amor estiver mais em quem o Senhor é, do que aquilo que o Senhor pode nos dar e fazer. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, aqueça os nossos corações, aqueça, Senhor. Abre os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, para que os nossos corações, Pai amado, aprendam a amar a Tua palavra e querer viver a Tua vontade. É isso que precisa aquecer os nossos corações, meu Pai. A Tua vontade sendo feita em nossas vidas, a Tua vontade sendo feita na nossa igreja, a Tua vontade sendo feita na nossa família, a Tua vontade sendo feita na nossa cidade, a Tua vontade sendo feita no nosso trabalho, a Tua vontade sendo feita, Pai amado, na nossa escola, a Tua vontade, Senhor Deus, se realizando, Pai, em cada mínimo detalhe em nossa vida, porque é a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, não a nossa, Senhor. Por isso nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aqueça os nossos corações, Pai amado, tira das nossas vidas aquilo, Pai, que não pertence ao Senhor. Se for necessário, como John Wesley, Pai amado, frustra os nossos planos, para que nós nos aproximemos do Senhor, para que os Teus planos se realizem em nossas vidas, para que entendamos que os Teus planos são muito maiores do que o que nós podemos sonhar e planejar para as nossas vidas. E aqueça os nossos corações, Senhor Deus, para que vivamos a Tua vontade, não a nossa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se aceite por um instante esse mesmo Espírito, que os nossos corações eles sejam aquecidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Tem alguns avisos antes de nós encerrarmos.